É isso aí! Ele tá louco, ele, sexta-feira, viu? Vamos no ar, já estamos no ar. É isso aí, estamos começando mais um Canal Esportes, hoje sexta-feira, trazendo as últimas notícias e os preparativos dos clubes de Alagoas para uma sequência de rodada neste final de semana. As Olimpíadas também, que terá a seleção brasileira jogando no sábado e também no domingo. Nós vamos trazer já como foi também o jogo do CRB ontem, pela 13ª rodada. Ontem foi encerrada, né, a 12ª rodada da competição e o CRB ficou no empate com a equipe do Curitiba. Agora chega o momento de pensar em mais um jogo fora de casa, que é o Sampaio Corrêa no próximo domingo. O CSA joga neste sábado contra o Vitória, na abertura de mais uma rodada já nesta sexta-feira. Tudo isso e muito mais você vai saber a partir de agora, pois está no ar o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana, Canal Esportes. Vivo pelo portal GazetaWeb.com, você acompanha a nossa programação com tudo em alta definição, hein? Olha só, o aplicativo TV Mar também é gratuito, você baixa para seu smartphone e tem acesso à nossa programação. As nossas redes sociais também estão disponíveis aí para você. Ontem o CRB enfrentou o Curitiba, o jogo foi no estádio Couto Pereira. O CRB que teve a oportunidade de conquistar uma vitória pegando o vice-líder da competição. Teve mais volume de jogo, mais finalização, mais posse de bola, mas o resultado acabou sendo de empate. E não foi um resultado péssimo não, foi até um bom resultado. Vamos ver agora como foi o jogo. Aí você vê Henrique. Tocou a bola de lado pro Val, que é um jogador que tem um ótimo arremate de longa distância. Olha só, arriscou pro gol. Pegou o Diogo Silva em 2 tempos. Ultrapassando a linha lateral, veja aí de novo, ó. Trazou pro Robinho, tenta o passe à frente, intercepta Martin, completa o lance Jean Patrick. Eric tenta chegar antes dele, o Henrique na antecipação. Robinho, cruzamento, bola pra área. Olha só, o Wagner. TV, somos todos campeões. A sobra é do Martin. Guilherme Romão bateu rasteiro direto para a defesa do Wilson. Aí vem o Léo Gamalho. Levantou, pôs lá na grande área. Olha a chance para o Robinho. Puxou o pé esquerdo, disparou para o gol. Caiu Diogo Silva para segurar. Aqui pela ponta, Guilherme Biro faz a ultrapassagem, atrai a marcação. Olha a bola para o Robinho, está de frente ali na meia-lua. Levantou para o Léo Gamalho, amaciou no peito. Invadiu a área, olha a chance pintando, lindo lance. Boa finta, olha o gol de Igor Paixão. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Gol! A jogada que teve a habilidade, a visão de jogo do Léo Gamalho, a bola rolada, Igor Paixão no carrinho, esticou a perna, mandou para o fundo da rede, abriu a contagem. Vem avançando, vem carregando o CRB com o Caetano. Vai experimentar de longe o Jean Patrick, chute perigoso. É só tiro de meta para o Curitiba, veja aí. Você viu ali no nosso placar as 9 finalizações, 6 do Coxa, 3 do CRB, como destacou o Noriega. Aí vem o Alan James, vai disparar de longe no cantinho. Domínio do Diego Torres, olha o Guilherme Romão na grande área, marcado pelo William Farias. Bressan, ciscou pra lá, ciscou pra cá, girou, disparou o Wilson, tira Henrique. Pela nossa hashtag Série B no Sport TV. Aí vem o Robinho, tocou atrás, Natanael disparou. As rodadas em andamento na fase de grupos. Aí vem o CRB. Diego Torres se aproxima, pé esquerdo, buscou o cantinho. Avança Gum. Vão tocando lá na ponta pro Reginaldo. Vem cruzamento, bola rasteira, Nicolas Careca girou, bateu. Gol do CRB. Cruzado no cantinho, sem chances para o Wilson. O passe veio lá do Reginaldo. Tudo igual no placar do Couto Pereira. Nicolas Careca deixa o placar em 1-1. Olha só que belo. Pois é, rapaz, o CRB ficou nesse empate em 1-1 e poderia até ter conquistado um resultado positivo, se não tivesse, por exemplo, cometido os mesmos erros. Às vezes a ansiedade acaba atrapalhando. Se tratando de um jogo equilibrado no final das contas e de um adversário muito forte, o resultado acabou sendo muito bom. O CRB continua pontuando na competição e em partidas complicadas como essa fora de casa.
Depois do jogo, o técnico Alan Al conversou com a imprensa e faz uma análise a respeito do que ele viu na partida e do próximo desafio do CRB, domingo contra o Sampaio Corrêa, lá em São Luís. Vamos ver. Um jogo equilibrado, né? A gente tem que fazer uma análise do que a gente precisa melhorar, do que a gente fez de bom, mas também tem que analisar o adversário. Um adversário que há 9 jogos não perde, é um adversário qualificado, onde a gente teve o domínio da partida e lamenta porque poderia ter saído com os 3 pontos, mas eu acho que o fato da gente não ter saído com os 3 pontos vai também de encontro a isso que eu estou falando, a qualidade do adversário. Eu acho que falta pouca coisa, né? Oscilar numa partida é normal, né? Nenhuma equipe no mundo consegue dominar o adversário durante os 95, durante os 100 minutos. E a gente tem feito isso a maior parte do tempo da partida, em todos os jogos, dentro de casa, fora de casa. E eu acho que esse poder de finalização nosso vem aumentando a cada jogo. Essa agressividade de buscar a vitória e de uma maneira muito organizada vem se consolidando a cada partida. Então acho que essas pequenas correções, elas vão acontecendo com o trabalho, com o tempo e principalmente a gente não confundir motivação com empolgação gratuita, né? Que a gente tem que respeitar os adversários, saber da qualidade também das equipes que a gente enfrenta e valorizar o que a gente vem fazendo até agora aqui na competição. Eu não vi uma falta de tranquilidade, eu vi mais uma vontade, em alguns momentos até exacerbada demais, para querer fazer o gol, né? E isso acaba dificultando um pouquinho. E os passes errados são situações também do bom posicionamento defensivo do adversário. Como eu sempre falo, a gente tem que analisar os nossos pontos positivos, os nossos pontos negativos, mas também analisar o adversário. Então, um adversário que tem uma consistência defensiva grande, um adversário que tem qualidade e que em muitos momentos do jogo forçava o nosso erro. Quando a gente conseguiu equilibrar mais e errar menos, a gente criou as melhores oportunidades e poderia ter saído com a vitória. Mas ponto fora de casa, principalmente contra um dos líderes da competição, tem que ser não aceito, mas tem que ser valorizado, porque não foi fácil, foi uma partida muito difícil e uma partida onde a gente teve o controle e sofreu muito pouco. Então a gente sabe da nossa qualidade, mas também respeita a qualidade do adversário. Um jogo muito difícil, muito equilibrado, um jogo de 2 equipes que brigam na parte de cima da tabela. A gente já esperava essa dificuldade, né? Uma equipe que vem a 9 jogos aí sem ser derrotado, com um momento muito bom, um elenco qualificado. Muito bem, tá aí então o técnico do CRB, Alan Al, fazendo uma observação e uma análise do que foi o jogo nesse empate em 1-1 do CRB ontem com a equipe do Curitiba, né? O jogo foi no estádio Couto Pereira e o CRB pelo menos somando mais um ponto na classificação. Voltou para o G4? Não, mas se mantém bem perto do grupo das 4 melhores equipes da competição. Vai para outro jogo duríssimo no final de semana. O Sampaio Corrêa é o 6º colocado, o CRB é o 5º e o Sampaio Corrêa é o 6º. É o chamado jogo de 6 pontos. E aí, se o CRB consegue uma vitória, mesmo se tratando de uma partida também muito complicada, um outro jogo muito difícil, mas se o CRB consegue uma vitória no domingo, aí pode sim, com grandes chances, tem a equipe de voltar para o grupo das 4 melhores equipes da competição. Daqui a pouco nós vamos continuar falando do CRB aqui no Canal Esportes. O CSA joga amanhã contra o Vitória. Vitória que vive um momento delicado também, querendo fugir ali, se afastar da zona de rebaixamento. O jogo será aqui em Maceió, no estádio Rei Pelé. O azulão do Mutange, que jogou neste meio de semana, enfrentou o Vasco da Gama também no Rei Pelé e ficou no empate por 2-2, terá uma oportunidade de conquistar mais uma vitória no comando aí do Ney Franco, que vem fazendo um trabalho aos poucos reformulando aquilo que o CSA tinha como vício pela metodologia aplicada pelos técnicos anteriores. O Moza Santos, que hoje é técnico do Cruzeiro, e o Bruno Pivetti, que hoje promove treinamentos pela Confederação Brasileira de Futebol. Nós vamos acompanhar agora um pouco mais da análise do técnico Ney Franco nos preparativos para esse jogo contra o Vitória e ainda em análise do empate contra o Vasco da Gama na última quarta-feira aqui em Maceió. O jogo ele teve um grau de dificuldade enorme, a gente já previa esse grau de dificuldade, né? Esse confronto contra o Vasco, CSA contra o Vasco, a gente já imaginava 2, 3 rodadas atrás, quando a gente começou a preparar para o jogo, que seria um jogo muito difícil, e ele teve um detalhe a mais, que foi a questão do campo, né? E a gente teve
as duas equipes que são equipes técnicas, as duas equipes tiveram muito problema no primeiro tempo, onde as duas equipes saíram da característica de chutão, e no nosso caso ainda mais, porque desde a minha chegada, as poucas sessões de treinamento que eu fiz com a minha equipe, eu tenho pedido muito esse detalhe da posse de bola, levar a bola para um lado, girar para o outro, já espetar o adversário sem ficar rodando muito ali atrás, e a gente entrou num campo que não tinha condição de fazer isso, né? Então todos viram que é um jogo que você tinha de sair de chutão, lá disputar a primeira bola e tentar ganhar a segunda, e nesses confrontos em alguns momentos a gente ganhou, outros momentos o Vasco ganhou. Então foi um jogo muito truncado, principalmente no primeiro tempo. O segundo tempo, o campo já secou um pouco, as duas equipes já começaram a trabalhar um pouco a bola, mas mesmo assim ainda um campo muito pesado, né? Mas eu avalio que mesmo nesse campo ruim, em alguns momentos a nossa equipe ela mostrou na parte técnica, né, alguma qualidade, e mais do que isso, que eu até cumprimentei os jogadores agora no vestiário, mais do que a parte técnica, taticamente, né, os jogadores jogaram bem posicionado o tempo todo, tentando fazer ali o que o treinador pediu na palestra e nos treinamentos, e um envolvimento muito grande com a partida. É um jogo que, se a gente não tivesse esse comprometimento também na parte física, o adversário ganharia, né? Logicamente que a gente está frustrado com o resultado, gostaríamos de somar 3 pontos hoje no nosso mundo de campo, mas isso não aconteceu, mas pelas circunstâncias a gente tem que interpretar como que foi o jogo e preparar agora para o próximo jogo diante do Vitória. Bom, o Gabriel foi um jogador que se desgastou muito no primeiro tempo, é um jogador que vem de uma sequência de jogo, né? E é um jogador que pediu a substituição devido à parte física, né? Usou o termo aí futebolístico do meio do futebol, já sabe, veio até o banco e passou a mensagem que, né, falou que abafei, estou abafado, significa que não aguento mais correr, né? E isso foi muito devido, principalmente no primeiro tempo. O Gabriel ele foi muito acionado no primeiro tempo, a gente fez ali a maioria das jogadas de ataque com ele ali, inclusive o gol foi com ele, com a qualidade dele, e por essa somado, né, a sequência de jogos, né, que ele tem feito, mais o campo pesado e o tanto que ele foi acionado no primeiro tempo, é um jogador que pediu a substituição e por isso ele saiu da partida. É um jogador que foi merecido do gol e vinha em alguns momentos até sendo um ponto de desequilíbrio a nosso favor. Não, eu não creio que as mudanças do jogo de um lado e de outro que foram determinantes para o resultado final da partida de 2-2, né? Então eu avalio que do nosso lado todos os jogadores que entraram no segundo tempo entraram bem, né? Como eu falei anteriormente, no jogo muito difícil, entrou todo mundo atento. A única diferença é que um dos jogadores adversário que entrou fez um gol de cabeça e talvez isso passe a impressão de que as substituições do adversário foi mais feliz, né? Mas na realidade a nossa equipe ela manteve, principalmente depois da entrada ali do Dudu centralizado, praticamente a gente fez uma linha de 4 atacantes ali, né, e o Reinaldo do lado esquerdo. A gente finalizou o jogo pressionando o adversário, criamos oportunidade de gols, só que infelizmente a nossa bola não entrou. Eu creio que a questão da substituição ela não foi determinante para falar que o CSA deixou de ganhar o jogo por causa disso. O único detalhe que sobressaiu foi que realmente um jogador deles que entrou para jogar dentro da área e foi feliz ali no arremate final. Pois é, e essa situação que o técnico do CSA, Ney Franco, apontou na entrevista coletiva, que fala da qualidade do gramado do estádio Rei Pelé, isso ganhou foi uma grande repercussão no Brasil inteiro, né? Todos sabem que o Rei Pelé, ele possui um dos melhores gramados do país, né? O maior palco do futebol de Alagoas, que teve ao longo de sua história como principal característica a qualidade do gramado. E as poças d'água espalhadas em alguns setores do campo, elas de fato chamaram a atenção,
Ontem, essa atenção, inclusive, provocou uma reação de forma oficial da Selagem, da Secretaria de Estado do Lazer e Juventude, né, do Estado, que tem o secretário Charles Herbert, que emitiu uma nota na Selagem, ontem emitiu uma nota no perfil oficial da Selagem, né, a responsável pela administração do estádio Rei Pelé, explicando que o sistema de drenagem do estádio Rei Pelé ainda tem apresentado alguns problemas. E pela falta de tempo, por causa do curto intervalo para a recuperação e promover maiores melhorias no estádio Rei Pelé, porque CSA e CRB estão jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, isso tem possibilitado de um tratamento ser feito de maneira adequada com o intuito de resolver definitivamente esse problema de drenagem do estádio Rei Pelé, que em outros momentos, volto a dizer, tinha um dos melhores sistemas de drenagem do país. Vamos torcer que as chuvas pelo menos possam diminuir e que o espaço exista para que a Selagem possa promover esse trabalho juntamente com a sua equipe, com a empresa responsável pela drenagem do estádio Rei Pelé, para não termos mais imagens tão tristes como nós acompanhamos na última quarta-feira. O CSA joga lá amanhã no estádio Rei Pelé, maior palco do futebol de Alagoas, e vamos torcer que a situação do estádio esteja resolvida. Bom, vamos a um rápido intervalo agora. No próximo bloco você vai poder acompanhar o que disse o volante Giovani do CSA sobre o jogo de amanhã contra o Vitória, pela sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. E detalhes da derrota do CRB pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Ontem o Galo perdeu para o Grêmio, aliás, foi goleado pelo Grêmio na sequência do Campeonato Brasileiro Sub-23. É logo depois do intervalo, voltamos já.